Bem, amigos, nós estamos iniciando mais um estudo. Hoje nós vamos ter aí algumas reflexões sobre os recursos íntimos, ou seja, que trazemos na nossa intimidade, necessários ante a adversidade. E esse tema está na sequência dos estudos que nós temos feito aí aos sábados. E hoje, em especial, nós vamos refletir sobre essa nossa bagagem que trazemos e que se faz tão necessária, tão importante nesses momentos. A ponto de hoje nós recebermos, fiquei muito feliz hoje pela manhã, quando eu já tinha preparado boa parte desse estudo, e praticamente está pronto já, mas quando eu vi a mensagem que a Joselma, nossa companheira, postou no grupo da família Semã, a mensagem do Carlos de Sá, falando exatamente sobre esse tema que nós estamos trazendo para a nossa reflexão hoje. Tamanha a importância e a relevância, e nós sabemos que não por acaso nos chegam essas mensagens, também como recursos para nós, que eu vou ler para vocês aqui um trecho dessa mensagem que fala exatamente da importância dessa bagagem que nós trazemos. Olha o que o Carlos de Sá nos trouxe. O momento atual da Terra é um convite mais enérgico para que saibamos dar graças a essa bagagem bendita, principalmente essa bagagem bendita que nos dá o suporte necessário, principalmente para os momentos de crise. Então, essa é a reflexão, exatamente isso que nós vamos desenvolver hoje juntos, e vamos também, na sequência das próximas semanas, trazendo sobre cada um desses recursos que nós elencamos aqui, que definitivamente não são todos, mas foram alguns que nós elencamos e que vão ser muito importantes aqui para as nossas reflexões. Eu só queria também destacar um trecho da mensagem que diz o seguinte: use com sabedoria os recursos que possuis e encha, complete essa bagagem com todo recurso que lhe é permitido acrescentar. Então nós sabemos que essa bagagem que nós trazemos de existências anteriores, é por isso que uns têm mais e outros menos, mas todos nós temos a nossa bagagem, nos é sempre permitido acrescentar ainda mais, através da conquista, que é o que nós vamos falar na sequência. Lembrando sempre que aquele que tiver mais suprimentos pode ser bênção para o que traz recursos menores. Sempre nos destacando isso, que aquilo que eu tenho e que pode ser usado em favor do meu irmão que precisa mais, eu tenho a obrigação moral de colocar essa bagagem à disposição dele. Então vamos na sequência. Como a gente sempre faz, eu deixo aí as referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. No mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o livro Fonte Viva, de Emmanuel por Chico Xavier, o capítulo Obreiro Sem Fé. Eu trouxe essa imagem e a primeira frase, o primeiro parágrafo, que está contido no primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz da importância dessas virtudes, desses recursos também. Vamos ler para a gente refletir sobre isso. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então essas virtudes dos céus que nos chegam, nos ajudando
né, a iluminar os nossos caminhos, são também os recursos, né, que nós vamos abordar aqui hoje e que o Evangelho nos traz de forma tão destacada, né, tão clara para nós, né? E foi em cima desse Evangelho, né, em cima dessa obra riquíssima que nos chega através, né, dos Espíritos do Senhor, que nós vamos desenvolver o estudo desta noite. Lembrando, né, que nós temos visto aí muito falar, né, nesses momentos que nós estamos atravessando, dos recursos que são importantes e necessários para o cuidado e a proteção do corpo físico. É isso? Nós estamos constantemente ouvindo falar aí de lavar bastante as mãos com água, sabão, álcool em gel, né? E outras formas de proteção, a máscara agora. Enfim, vários são os recursos que nós temos físicos mesmo, né, para o cuidado e a proteção do corpo físico, que nós temos a obrigação de cuidar desse nosso cuidado, até mesmo como um cuidado para com o próximo, não é isso? Fazendo a nossa parte, cuidando da nossa proteção, nós estamos também, por extensão, cuidando e ajudando a cuidar do outro, né? Mas nós lembramos que esse estudo nosso tem o intuito de trazer reflexão sobre os recursos que nós já trazemos, né, desenvolvidos em nós, na nossa intimidade, que representam essa bagagem, né, que está lá na mensagem do Carlos de Sá, que nós abrimos o estudo falando dela, né? Lembrar desses recursos também, que são aqueles recursos que estão na nossa intimidade, né, que nos servem para o cuidado e a proteção da nossa alma, né, do nosso espírito, né, e que são também muito importantes, não só para nós, mas também para o próprio interesse da coletividade, não é isso? Então, quanto mais nós atentarmos, quanto mais nós tivermos o olhar, né, de ver, de desenvolver, de utilizar esses recursos que nós vamos detalhar não só no estudo de hoje, mas também no das próximas semanas, quanto mais nós lembrarmos, né, de usar esses recursos, de fortalecer esses recursos, de enriquecer essa bagagem bendita, nós vamos também não só cuidar e fortalecer da nossa alma, né, mas usar também esses recursos em favor da coletividade, isso, sobretudo, daqueles que estão mais necessitados, né? E a gente chama atenção para um ponto importante, né, que é até o próprio cuidado com a mente, né, com a saúde da nossa casa mental, não é isso? Porque se nós estivermos, né, protegidos e cuidando muito bem do corpo físico, mas não usarmos os recursos que temos à nossa disposição e que carregamos dentro de nós, né, para cuidar da nossa alma, da nossa mente, né, da saúde da mente, nós podemos também nos tornar aí um problema não só para nós, mas também para todos aqueles que nos cercam, não é isso? Então, que nós tenhamos isso em mente. E eu recebi uma outra mensagem interessantíssima, por isso é que tem esse despertador aí, né? Talvez alguns estejam pensando, mas o que esse despertador, esse bloco de notas, a caneta tem a ver com isso que nós estamos falando, né? Mas uma mensagem interessantíssima que eu recebi hoje e que dizia, né, o Espírito disse o seguinte, olha que importância para a nossa reflexão. Use dos recursos que dispões. Lembretes, despertadores, anotações. Eles não servem apenas para despertar para as tarefas da terra. Podem e devem ser utilizados como ferramentas para lembrarmos das coisas do céu. Olha que interessante, né? O que eu diria assim, para a nossa reflexão, uma chamada mesmo para nós, né? Porque o Espírito vem, né, para nos dizer
da importância, né, de nós, a mensagem fala da importância do tempo que nós temos aqui como encarnados, como espíritos, né, que certamente pedimos muito para estarmos desempenhando esses papéis que nós estamos aqui desempenhando hoje, nós sabemos disso, né? Nós estamos aqui aproveitando bem esse recurso, né, para dar um exemplo, né, que nós recebemos do tempo, né, que está nessa jornada atual, né, nesse momento tão delicado, né, do nosso planeta, da nossa casa, né, da nossa casa física. Então, o Espírito vem nos lembrar da importância, né, de nós aproveitarmos o tempo que está à nossa disposição para fazermos coisas, aquilo que nós devemos fazer. Certamente cada um de nós sabe, né, traz na sua intimidade a lembrança, né, carrega consigo os compromissos que tem pela frente, não é isso? E aí o Espírito vem nos chamar que nós, se necessário, nós devemos usar esses recursos que nós utilizamos, né, para poder fazer as coisas da terra, lembrar de fazer as coisas da terra. Ele diz, por que não usá-los para lembrar de fazer as coisas do céu? Né? Então, que fica aí, né, guardado para nós, e é por isso que esse despertador e também o bloco de notas, a caneta, enfim, estão aí destacados também como recursos para os nossos lembretes. Né? Nesse sentido, como eu falei, a nossa intenção no estudo de hoje foi apresentar para vocês, né, elencar algum desses recursos da nossa intimidade que são necessários e importantes no momento que nós estamos vivendo, né? E aí eu vou explicar para vocês, porque eu elenquei 9, né? Certamente que nós não estamos querendo aí dizer, né? Foram recursos que foram chegando por intuição para o nosso estudo, né? Certamente que vocês poderiam e devem, né, lembrar de outros aí que enriquecerão muito os estudos futuros, né? Não só mesmo, mas de cada um de vocês, né? Mas nós resolvemos elencar esses 9 recursos que são aí listados, né? E aí eu tive também, por intuição, me veio à mente, né, de buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a frequência de ocorrência de cada um, né, desses recursos que estão aí listados, né, e que estão representados por esses números entre parênteses. Né. Então isso é um simples recurso também que eu utilizei, né, para poder fazer uma ordenação, tá? Uma ordenação para a sequência dos nossos próximos estudos. Tá? Então, mais uma vez, eu destaco, ressalto, que eu não quero aí dizer que esses representam apenas e tão somente aqueles que nós precisamos, nem que estão classificados necessariamente pela sua importância, né, uns mais do que outros. Não, apenas uma ordenação que me veio como uma intuição que fosse feita pela frequência de ocorrência no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, né, traduzindo, né, o que é a frequência de ocorrência. É o número de vezes que essas palavras que estão aí, né, que representam os recursos, né, elas se repetem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, com base nesse recurso que eu utilizei para a ordenação, nós temos aí a construção do lado direito em azul, né? Esses recursos que nós vamos abordar nas próximas semanas. Tá? Começando hoje pela fé, né, que apareceu lá 228 vezes, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois a humildade, a coragem, a esperança, a paciência, a resignação, a perseverança, a solidariedade e a tolerância. Né? Como eu falei, mais uma vez eu reforço que não significa que nesse momento, né, a tolerância, por exemplo, seja dos recursos menos importantes, né? Até porque eu acredito que seja um dos que nós mais estejamos sendo
desafiados a utilizar, não é isso? Mas certamente vai chegar um momento da gente, né, mais à frente, poder nos dedicar a esse tema com mais, com uma amplitude maior. Tá? Bom, estou começando pela fé, né? E é interessante também eu colocar para vocês que quando eu fiz a ordenação, né, e sabia que ia começar hoje pela fé, eu pensei e busquei muito do que eu utilizei, né, no estudo que eu fiz, né, em nome do DOED, né, mas eu conduzi o estudo do tema de abertura da casa, né, o tema de abertura da casa esse ano, né, tudo está certo e segue muito bem, Jesus está no leme e não esquece de ninguém, né, uma frase de Maria Nunes que está no livro A Cura pela Pomada. Então eu usei muito do que nós trabalhamos muito, né, para aqueles companheiros que estavam no estudo e vão se lembrar, né, nós trabalhamos muito juntos o recurso da fé lá. E eu fiquei muito feliz de poder usar algumas dos slides, algumas das construções que nós fizemos para aquele estudo para cá, o que nos mostra que, né, realmente, antes de tudo isso acontecer, né, que tudo isso que nós estamos passando acontecer, nós tivemos, né, desde o ano passado, dentro do DOED e dando continuidade com o estudo esse ano, que foi em fevereiro, né, foi o primeiro estudo do DOED deste ano, então trazendo para nós esse recurso que nós não sabíamos, mas certamente estávamos sendo conduzidos aí pela espiritualidade amiga, no sentido da importância desse recurso para nós nos dias de hoje. E aí, dentro dessa forma didática, né, que a gente tem conduzido os nossos estudos, né, e da importância de nós sempre lembrarmos do nosso guia, do nosso modelo, né, que é Jesus, o Cristo, né, nós vamos sempre trazer os exemplos envolvendo e lembrando, né, as passagens do Evangelho, né, nesse caso, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, né, em que o Mestre Jesus cura o jovem lunático. Né. Então vamos ler aqui, que está lá no item 1, né, o primeiro item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ou seja, o mau espírito, né, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 a 20, como eu falei, no item 1 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu sempre gosto de usar essa imagem, que eu já usei vários estudos que eu fiz na casa abordando essa passagem, né? Talvez alguns dos nossos colegas que estejam me vendo agora vão falar: eu já vi essa imagem. Mas ela simboliza, representa muito bem o que o Mestre Jesus nos quis nos dizer, né? Olha o tamanhozinho do grão de mostarda, né? Aí representado na mão de uma pessoa, né? E que a gente deixa bem claro o pingozinho que é, né? Mas lógico que simbolicamente, né? Que o nosso Mestre Jesus sempre usava dessa didática
sublime, divina, né, que ele tinha para poder ensinar, né, e a gente traz essa figura aí sempre de uma forma curiosa a mostrar o tamanhozinho do grão de mostarda para aqueles que ainda não viram nos meus estudos, né. E sobre o poder da fé, né, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né, dessa vez nos itens 2 e 3 eu separei esses dois temas para a gente falar, simbolizando o poder da fé, né. As montanhas das nossas adversidades, né, aí lembrando do estudo anterior, né, que nós podemos lembrar daquela imagem, né, das montanhas lá e que eu trouxe, né, e que representam, né, as dificuldades, as adversidades, e como está aí que nós vamos ler o trecho do Evangelho. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, por isso destacado, né, da nossa parte, né, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade, né? Então essas são as montanhas, né, que o Evangelho nos esclarece, né, da passagem, né, em que Jesus nos quis nos ensinar, né, de que nós somos capazes, sim, né, de mover, né, essas montanhas usando esse recurso, né, da fé, né, que trazemos também em nós, né, como eu falei, em alguns mais, em outros menos, né, desenvolvidos, mas lembrando sempre que nós podemos, né, enriquecer a nossa bagagem, né, e sempre as dificuldades que surgem da parte de quem? Dos homens, ou seja, nós, né, somos os primeiros, né, a estabelecer pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela cegueira, né, a nossa cegueira, pelas nossas paixões, né, estabelecer essas montanhas que depois nós precisamos, né, do uso do recurso da fé para poder enfrentá-la, né, e deslocá-las, né. O segundo tema, a fé e confiança, também está lá no mesmo capítulo, no item 3, o de cima no item 2 e o de baixo no item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, né? Então, esse recurso, a fé, né, ele nos possibilita, através da construção mental, ou seja, da nossa obra mental, né, pelo pensamento, né, a meta que nós queremos alcançar, né? Ou seja, nos momentos de trevas, né, a luz no fim do túnel, né? E aquela luz a me guiar, né? Eu plasmo recursos para que a espiritualidade me ajude a encontrar a luz no fim do caminho, né? É por isso que o Evangelho nos diz que aquele que a possui, né, caminha com absoluta segurança, né? Então, olha que importância essa reflexão sobre esse recurso tão importante que é a fé, né? E sobre a sinceridade, a robustez da nossa fé, também está lá no Evangelho. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência, olha outro recurso que nós listamos aí, né? Nós vamos falar mais à frente. Faculta paciência que sabe esperar. Por quê? Tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ou seja, não uma fé cega, né? Uma fé cega, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo, né? Então, eu fiz questão de destacar também, e já lembrando que esse foi um dos slides, né, que eu coloquei lá no estudo do tema de abertura do tema do ano, né, deste ano,
porque ele refletir, né, sobre como que nós temos postado na luta, né, dentro da luta, né, como usando o capítulo que nós estudamos lá do Fonte Viva no sábado passado, né? Como que nós estamos dentro da luta, inseridos nela, né? Com calma, com tranquilidade, né? Com aquela certeza e aquela absoluta confiança. É assim que nós estamos caminhando, né? Como nós vimos anteriormente, né? Ou a reação da violência, né? As dúvidas, né? Os medos, as incertezas, né? Não falam da nossa fé vacilante, não é isso? Né? Muitas vezes da dúvida que nós temos até da nossa própria reação, né? Então é importante saber que a robustez, a sinceridade da fé está sempre vinculada à forma como eu me posto dentro da luta, não é isso? Porque com essa reflexão eu consigo realmente ter, né, a medida sincera do tamanho e a robustez da minha fé. É isso? Fé e humildade. Cumpre não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Não é isso? Então, o que nós podemos sem a anuência, né, do Altíssimo? Né? E o que nós seremos, né? O que será de nós? Né? Muitas vezes pensamos se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas nós já não sabemos que somos, né, filhos de Deus, espíritos imortais. Não é isso que nós sabemos, professamos, divulgamos, né, a todos que nos perguntam, né? Nós não fomos criados por Deus e não temos fim, não é isso? Então, nós sabemos que tudo está, né, conforme o nosso Pai Altíssimo, né, conforme nosso Pai Celestial conduz, né, e como nosso governador, nosso Mestre Jesus conduz junto às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos passar, precisamos construir, precisamos adquirir como bagagem, né, para o que vem pela frente e para aquilo que nós nos candidatamos verdadeiramente. Não é? Nós nos candidatamos, sabemos também que há algo, né, muito maior do que o que nós vivenciamos hoje. E é para isso, é para lá que nós vamos caminhar. E eu sempre gosto de destacar, né, essa questão da fé que se adquire. Né, e essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 19. A fé não se prescreve, nem o que ainda mais certo se impõe. Então não vai ser o estudo, né, de hoje sobre a fé que vai impor a cada um, né, esse recurso, né, colocar para dentro da bagagem à força, não é isso. Né? Não, ela se adquire, ou seja, fé é conquista. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nesse mesmo parágrafo, né, o Evangelho nos traz que se uns têm mais e outros têm menos, isso se deve à conquista de existências anteriores, que nós também sabemos, né? Pois nós enxergamos a vida do espírito, né, sob um prisma maior, dilatado, que não só o olhar míope de uma única existência, não é isso? Então eu não tenho mais ou menos fé porque eu recebi mais ou menos de Deus essa fé, e sim, né, porque essas conquistas, né, que me foram possibilitadas por Deus, né, e que se deram em outras existências, né, e que hoje são mais ou menos robustas, mas lembrando sempre, né, que ela se adquire e depende de quem
somente de nós nos colocarmos nessa conquista, né? E para encerrar, esse é o último slide e a última frase, né, que nos faz, né, enxergar a fé e o remédio, né? Que também está no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente, né? Então, para nós que estamos passando por momentos de adversidade, que muitas vezes nós nos pegamos, né, ansiosos, né, por quando se dará o fim de tudo isso, né, de toda essa etapa, né, que nós estamos passando, de adversidade mais aguda, nós lembramos, né, que esses dias que nós estamos passando, né, são os dias brumosos do presente, né, mas que os horizontes do infinito, eles são muito mais largos, né, para aqueles que podem enxergar através desse recurso importantíssimo para nós, que é a fé. Eu agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.